Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício de cálculo aqui. Então, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui o seguinte, ó. Prove que se limite de f de x quando x vai para a e limite de g de x quando x vai para a existem, então o limite quando x vai para a de f de x mais g de x vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a a mais o limite de g de x quando x tende a a. Basicamente, o que a gente vai fazer nesse exercício aqui é provar que o limite da soma é a soma dos limites. Mas antes de fazer isso, tenta fazer, pausa a videoaula, e aí depois você compara a sua resolução com a minha. Além disso, já deixa o seu curtir nessa videoaula e também não esquece de inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tá bom? Então, vamos aqui, vamos ver como é que a gente faz esse exercício. É um exercício teórico, geralmente os alunos ficam bastante confusos para fazer esse tipo de exercícios, teórico, né? Mas vamos lá, olha só. Temos então o seguinte: qual é a hipótese, né? Ou seja, o que você tem de dado do problema? Essa parte aqui que tem nesse trecho onde fala o se, né? Então a nossa hipótese aqui, ó. Ah, minha canetinha não está tão forte. Vamos lá, ó. Essa parte aqui, ó, é a nossa hipótese. Hipótese. Ela fala o seguinte: que os limites de f de x quando x tende a a e o limite de g de x quando x tende a a existem. Isso basicamente quer dizer o seguinte, que o limite de f de x quando x tende a a, isso dá pra gente um certo número real L. Então, ele vai existir. Os limites laterais, né, quando x tende a a pela direita ou pela esquerda, vão ser iguais e vão ser os dois iguais a L. E quando ele fala que o limite de g de x quando x tende a a existe, né, ele quer dizer que o limite quando x vai para a de g de x é igual a um certo número real m, tá? Basicamente isso que ele quer dizer quando ele fala que os limites existem. E a nossa tese é o que a gente quer provar, e que a gente vai ter que fazer isso utilizando uma sequência de argumentos lógicos e também utilizando a hipótese, né? A nossa tese é o seguinte, é essa, ó, que o limite quando x vai para a da nossa f de x mais g de x, isso vai ser igual a você fazer L mais M. Basicamente é isso, tá? Porque quando você substituir f de x quando x vai para a, limite de f de x quando x vai para a por L, e substituir limite de g de x quando x vai para a por M, é isso que ele quer que você prove, tá? Basicamente, tá? Eu posso até escrever aqui logo de uma vez, né, pra gente lembrar dessa parte, ó, limite quando x vai para a da nossa f de x mais o limite quando x vai para a da nossa g de x. E isso aqui, já que eu disse que isso aqui é L e isso aqui é M, é dizer que isso aqui é L mais M, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem que provar. Bom, mas vamos lá. Para fazer isso aqui, a gente vai usar a definição formal de limite, tá? E a gente vai começar aplicando essa definição formal de limite aqui na hipótese, né? Então, veja bem. Se eu tenho o limite quando x vai para a da minha f de x, dando um certo valor L, isso daqui é equivalente a dizer o seguinte, ó. Olha só, que para todo epsilon maior do que zero, existe, ó, esse símbolo que é um E todo retinho assim, escrito ao contrário, chama-se existe, é um quantificador existencial. Existe um certo número delta maior do que zero, tal que o seguinte, o módulo de f de x menos L vai ser menor do que esse meu epsilon, que foi dado, né? Sempre que esse nosso x aqui, ó, o módulo dele menos a, ele vai ser menor do que delta e ele vai ser maior do que zero, porque o x não necessariamente vai ser igual a tá? Então, isso que significa dizer que o limite de f de x, quando x vai para a, é igual a L. Aqui é a definição formal. Agora, nós vamos aplicar também a definição formal na outra parte da nossa hipótese, que é que o limite de x indo para a da nossa g de x, eu falei que é um certo número m, né? Um certo número real m. Isso aqui vai ser equivalente a você dizer o quê? Que para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que o que é que vai acontecer? O módulo da g de x menos m, né? Ó, g de x menos m, a função menos o que você está falando que é o limite, vai ser menor do que aquele epsilon dado, sempre. Não ficou legal se for sempre aqui. Sempre
que o meu módulo de x menos a, né, que é para onde x está se aproximando, que é no caso de a, ele vai ficar maior que zero, né, para dizer que x não necessariamente é a, e menor do que aquele delta, tá? Então, isso aqui que são as definições formais para esses limites, né, dando que eles existem e que, no caso do f de x, o limite quando x vai para L, e no caso de g de x, quando x vai para A é M. Beleza, então se a gente quer provar que esse limite da soma das duas, né, das duas funções, quando x vai para A, é a soma do L mais M, então o que a gente precisa formalmente fazer o que a gente precisa chegar, né, é que para todo epsilon maior do que zero vai existir um delta maior do que zero, tal que é o seguinte, ó, olha só, o que a gente quer provar, ó, vou só fazer o rascunho, ó, botar aqui, ó, queremos provar o que basicamente, né? Que o limite quando x vai para da nossa f de x mais g de x, tá? Isso é igual a L mais M. E isso significa o que, né? Significa dizer que eu tenho que provar que para todo epsilon maior do que zero existe delta maior do que zero, tal que o nosso módulo da f de x mais g de x menos, né, o L mais M, que é o valor do limite aqui, né, vai ser menor do que o epsilon, sempre que nós tivermos o seguinte: 0 menor do que o módulo de x menos a, menor do que o delta, né? É isso que a gente tem que provar formalmente, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Nós vamos começar com o seguinte, olha só. Olha que interessante. Isso aqui é hipótese, né? Lembra que essa parte aqui, ó, faz parte da hipótese. E hipótese é o que você já tem no seu problema, certo? Opa. Hipótese. E já essa parte aqui, ó, é a nossa tese, né? Essa parte aqui já faz parte da nossa tese, tá? Eu escrevi em maiúsculo, vou botar em maiúsculo aqui também. Tese. Beleza. Então eu tenho que usar a hipótese para chegar na tese. Então olha só. Falando aqui da nossa hipótese, né? Eu já tenho que qualquer número epsilon maior que zero que você me der, eu consigo um delta maior do que zero, tal que isso aqui tudo acontece. Para essa parte aqui da função f de x, para o limite dessa f de x. Além disso, para qualquer epsilon positivo que você me der, qualquer número epsilon maior do que zero, eu também consigo um delta maior do que zero, tal que essa parte que acontece para essa função aqui, para a nossa função g, tá? Então veja o seguinte, vamos começar com isso, ó. Seja, então vamos botar, ó, seja um número delta maior do que zero, veja que é genérico, né? Seja zero, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que epsilon sobre 2 continua sendo maior do que zero, perfeito? Você me dá um número real maior que zero. Divide esse número real por 2, o resultado continua sendo maior do que zero. Beleza. Então, dado que esse número aqui agora, ó, isso aqui tudo é um número positivo, né? Que, só para você ter um entendimento, né? Vamos só imaginar que esse carinha aqui, ó, esse númerozinho aqui que você está achando, ó, que é um número positivo, é como se fosse um epsilon linha, certo? Veja que ele é maior do que zero. Então, como diz por hipótese aqui, qualquer número positivo que você me der, vai existir um delta maior que zero que vai fazer isso acontecer, e vai existir um delta maior do que zero que vai fazer isso aqui acontecer. Esses deltas não necessariamente são iguais, mesmo que o epsilon que você dê para esses dois aqui sejam iguais, tá? Essas duas definições aqui, elas estão separadas, tá? Então, não necessariamente o delta que você me deu, o epsilon que você me deu para a função f de x, quando você vai fazer o limite, vai te fornecer um delta que vai ser igual ao delta da função g de x no limite dela, naquele mesmo x tendendo a a. Então, olha só, dado então, é como se você tivesse dado agora esse epsilon', que é esse número, que é um número positivo. Então, o que vai acontecer? Então, imagina que eu te dei aqui, ó, então, ó, o nosso epsilon' lá, que é um número positivo. Então, vai ter que existir um delta que faz isso. Eu vou chamar esse delta que vai fazer isso aqui de delta 1, certo? Para não confundir com o delta daqui. Então, dado aquele y' da gente maior do que zero, vai ter que existir um delta 1 maior do que zero que vai fazer isso aqui acontecer, ó. Essa parte aqui toda, certo?
Lembrando que aqui vai ser o nosso... aqui vai ser o nosso Δ1, né? E aqui, ó, vai ser o nosso epsilon', né? Se a gente for pensar. Então, olha só. Vamos lá, ó. Nesse caso, então, o que é que a gente vai poder dizer? Por hipótese, né? Pela hipótese, existem Δ1 e Δ2, que já vou mostrar lá, né? Maiores do que zero, tá? Eu vou botar um pouco mais separado aqui, porque não ficou legal a equação. Então, Δ1 maior do que zero e Δ2 maior do que zero, tais que... Olha só, vamos só pegar aqui quem é o nosso Δ2, que eu não tinha colocado, né? Que é aqui, ó. Então, ó, você me deu então aquele epsilon'. O que é o nosso epsilon', né, que eu tô falando, né? É aquele epsilon sobre 2. O epsilon original dividido por 2. Ele é maior do que zero. Então, aqui, esse delta, que vai ser o que vai atender para a opção G, não necessariamente é o mesmo delta daquela função que é para o f. Então, aqui eu vou chamar de Δ2, né? Então, nós vamos ter um Δ2 aqui, que vai ser maior do que zero, né? Porque lembra que falou aqui, ó, para todo epsilon maior que zero que você me der, então, em particular, para o número epsilon sobre 2, que também é positivo, que estou chamando aqui de epsilon', só para poder ficar bonitinho aqui, nós vamos ter esse Δ2 maior do que zero, tal, que vai acontecer isso daqui, ó. Aí, nesse caso aqui, ó, o que aparece aqui é o nosso epsilon', né? Que é o nosso epsilon sobre 2. E aqui o que aparece é o nosso Δ2, né? Então, vamos fazer assim, ó. Pela hipótese, existem Δ1 maior do que zero, Δ2, tais que vai ser o seguinte, ó. O nosso módulo de f de x menos L vai ser menor do que epsilon, vai ser menor do que epsilon sobre 2, né, que é o nosso valor dado, né? Quando você tiver, né, bota aqui, ó, sempre que 0 menor do que x menos a menor do que delta sobre 1. E nós vamos ter também um certo agora, né? Ó, módulo de x menos m, menos L não, né? Porque o limite da nossa g, quando o x foi para A, foi m. Então, g de x menos m menor também do que aquele nosso epsilon sobre 2, que foi o nosso epsilon', sempre que nós tivemos 0 menor do que x menos a menor do que Δ2, certo? Então, você me deu um epsilon maior que zero, um número epsilon maior do que zero. Então, com certeza, epsilon sobre 2 também é maior do que zero. Eu estou chamando esse epsilon sobre 2 de epsilon'. E aí, pela hipótese, como para qualquer epsilon que você me der, tem que existir aqueles deltas, né? Um delta que vai ser para nossa f e outro delta que vai ser para nossa g, nos limites. Então, por isso que eu falei, ó, dado um certo epsilon', que no caso da gente aqui é epsilon sobre 2, tem que existir esse Δ1 para essa função f, esse Δ2 para essa função g, tal que isso aqui tudo acontece. Pela hipótese, né? Já que tem que ser funcionando lá para todos os epsilons que me der, né? Aí veja o seguinte, ó. Olha que legal. Como é que eu consigo fazer com que essas duas inequações aconteçam ao mesmo tempo? Que até agora está separado, né? Nós temos um Δ1, que é para poder fazer aqui a inequação que vem com a função f, e nós temos um Δ2, que é para envolver aqui a inequação com a nossa g. Então, como é que a gente consegue fazer com que essas duas inequações aconteçam ao mesmo tempo? A gente consegue fazer isso fazendo o seguinte, ó. Tome delta como sendo o mínimo entre o nosso Δ1 e o nosso Δ2. O que acontece se você tomar um delta como sendo o mínimo entre Δ1 e Δ2? Bom, eu vou fazer aqui um rascunho, tá? Lembra que o meu objetivo é fazer com que essas duas inequações aconteçam ao mesmo tempo, tá bom? Então, se eu tomo o nosso delta como sendo o mínimo entre esses dois números, o que vai acontecer? Bom, vamos supor que o mínimo, né, o menor valor seja Δ1. Vamos supor, né? Ou seja, só fazer aqui o rascunho. Vamos supor que o Δ1 seja menor do que o Δ2, né? Então, o mínimo entre os dois vai ser o Δ1. Então, eu sei que isso aqui, ó, 0 menor do que x menos a menor do que Δ1. Eu sei que isso aqui faz acontecer essa inequação. Bom, mas se nosso Δ1 é menor que Δ2, né? Supondo aqui que o Δ1 é o mínimo, né? Então, aqui nessa inequação, ó, nessa parte onde tem Δ1, eu posso escrever menor do que Δ2, e eu chego na conclusão que
o nosso x menos a em módulo, ele é maior que zero, né? Continua sendo maior do que zero, só que ele vai ser também menor do que delta 2. Opa, mas isso aqui ó, vai fazer com que aconteça essa outra parte da desigualdade, essa outra desigualdade aqui. Então as duas vão acontecer ao mesmo tempo, né? Que é o que a gente queria. Se por outro lado, digamos que o nosso delta 2 é que é o menor dos dois, né? Vamos supor. Então, não, professor, o mínimo que eu fiz entre delta 1 e delta 2 foi o delta 2. Então, o delta 2 é menor do que delta 1. Aí, o que acontece? Você vai ter inicialmente aqui, ó. Vamos botar aqui, tá? Deixa eu só apagar aqui. E apagar aqui, tá? O que acontece é o seguinte, você vai ter, ora, esse carinha menor do que delta 2, né? O nosso x menos a em módulo menor do que delta 2, aí vai atender a essa desigualdade aqui, que é a que envolve a g de x. Só que se o delta 2 for o mínimo, for menor, então você pode escrever aqui, ó, menor do que delta 1, e aí você vai conseguir concluir então que o seu módulo de x menos a ele é maior do que zero, e também vai ser menor do que o delta 1, e aí, portanto, vai atender a outra inequação, que é a inequação que envolve a f. Então veja que, de fato, se você pega o delta como sendo o mínimo entre os dois valores, delta 1 e delta 2, você faz com que ao mesmo tempo, deixa eu voltar aqui, aconteçam as duas inequações que você colocou aqui, ó, que é essa inequação e essa daqui. Bom, dado que as duas acontecem ao mesmo tempo, olha que interessante, vamos somar membro a membro, né? E eu posso fazer isso porque elas acontecem ao mesmo tempo. Se elas acontecessem em tempos separados, né, para deltas diferentes, eu não poderia. Mas elas acontecem tomando o delta menor, o mínimo entre os dois, vai acontecer as duas ao mesmo tempo. Então vamos somar membro a membro, vai ficar assim, ó, módulo de f de x menos L mais o módulo de g de x menos m. Isso vai ser menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, né? Somei membro a membro. Ok. Indo na próxima linha aqui, né? O que eu sei? Que o nosso f de x menos L em módulo mais o nosso g de x menos m em módulo vai ser menor do que epsilon, né? Se eu fizer epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, a metade de um número mais a metade desse mesmo número, te dá o número inteiro, né? Então eu tenho isso aqui. Se eu olho para isso daqui, né? E observo onde eu quero chegar, que eu quero chegar nisso, né? Eu quero chegar aqui o módulo da nossa f de x mais g de x menos o L mais m, ele é menor do que epsilon. O epsilon eu já tenho, né? O menor que epsilon eu já tenho, mas essa parte aqui ainda não está desse jeito, né? Não está junto na mesma desigualdade, então estão em duas desigualdades diferentes. E agora, o que eu faço? Bom, aqui nós podemos usar uma desigualdade chamada de desigualdade triangular. Ela diz o seguinte, olha só, se você tiver um certo, digamos que você tem os números reais, sei lá, vou chamar de m e n, dois números reais, certo? Dois números reais quaisquer. Então, se você fizer o módulo de m mais n, ou seja, o módulo da soma desses dois números reais, ele é menor ou igual que o módulo só do número real m mais um módulo só do número real n. Isso é chamado de desigualdade triangular, tá? Ó, chamada de desigualdade triangular. Ela vale para qualquer par de números reais que você me der aqui, certo? Você pega esses dois números e faz a soma. Em módulo vai ser menor ou igual do que o módulo de cada um e somando, tá? Isso é desigualdade triangular. Então, se você comparar aqui, ó, comparar esse termo todo aqui, ó, certo? Eu não tô sem espaço aqui, mas eu vou comparar para vocês, ó, depois eu apago no rascunho. Você comparando aqui, ó, se você imagina que o seu m, por exemplo, ó, imagina que o seu mzinho na verdade, é isso aqui tudo, olha só, é isso aqui tudo. E se você imagina que o seu nzinho, tá, é isso aqui tudo, ó, então significa que você vai poder fazer o que, né? Os módulos estão separados, né? Como estão aqui, significa que você vai poder fazer que isso aqui é maior ou igual do que, e aí você vai juntar num módulo só. Você vai aparecer esse valor todo, que é a nossa f de x menos L, mais esse valor todo que é g de x menos m, certo? Vai aparecer tudo dentro do mesmo módulo. Só que aqui está nesse rascunho, para limpar mais, deixa eu só fazer isso bonitinho. Então, ó, vou voltar, que você entendeu aqui, né? Se você precisar, você pausa a videoaula e volta, né? Então, usando a desigualdade triangular, olha só, o que a gente vai fazer aqui, ó. Nós vamos ver que esse carinha aqui, ele vai ser maior ou igual a, vou botar um módulo grande aqui, vai aparecer f de x menos o L, mais o g de x menos o m. Isso mais não, né?
Mais o GX menos M. Então isso aqui eu usei, ó, desigualdade triangular. Eu vou até fazer questão de lembrar aqui, colocar, ó, que isso aqui, ó, foi a desigualdade triangular. Ela é muito importante nesse estudo de limites e vai ser usada algumas vezes. Triangular. E também vai ser usado no seu curso em vários outros momentos. Vai ser usado também lá na geometria analítica e tal. Então é bem importante. Desigualdade triangular. Então, o nome triângulo, só para uma curiosidade, o nome desigualdade triangular, ela vem do fato que é o seguinte: se você me dá um triângulo qualquer, isso é lá da geometria, tá? Você me dá um triângulo qualquer, não importa que triângulo é esse, né? Esse triângulo vai ter 3 lados, esses lados vão ter medidas. E o que a gente tem lá quando estuda geometria é que qualquer lado de um triângulo, ele é menor do que a soma dos outros dois lados, o comprimento deles, né? Então esse lado C, ele é menor do que a soma dos lados A e B. Então, esse nome de desigualdade triangular vem disso, né? Porque a aparência aqui, ela é muito análoga, né? Você tem aqui, ó, dois números somando, só que aqui no caso do triângulo vai ter só o maior, porque você não tem a possibilidade de ter um lado aqui do triângulo sendo zero, né? Para você poder ter a igualdade. Então, nesse caso aqui, para a gente chegar na desigualdade triangular na geometria, se eu acho isso daqui, mas quando você vai para os números reais, que você pode ter positivo, negativo e o nulo, aí você vai ter o menor igual aqui, tá? Mas o nome de desigualdade triangular vem disso. Bom, então, voltando de novo esse parênteses aqui, vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter, ó, já que isso aqui é menor ou igual do que essa parte toda, e essa parte é menor do que epsilon, né? Então, você vai poder fazer o seguinte, que é essa parte inicial aqui, ó, que vai ser o módulo de... que eu já posso arrumar, ó, vamos arrumar essa soma aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos arrumar, vai ficar f de x, tá? Vamos botar aqui, ó, menos L, né? Só tirar os parênteses, né? Aqui é mais, então não vai trocar os sinais, vai ficar g de x menos o nosso m, vai ser menor do que o epsilon. E aqui vamos arrumar de modo conveniente, que é o seguinte, ó, vamos juntar esse f de x com esse g de x aqui, ó, somando, tá? Então, juntei aqui somando. E aqui, como aparece menos L e menos M, se eu colocar menos 1 em evidência, né? Eu tenho L positivo e M positivo, né? Que aí quando eu pego esse menos que está na frente, que é como se tivesse menos 1 multiplicando aquela expressão toda, apareceria menos 1 vezes L, que dá menos L, e menos 1 vezes M, que dá menos M. Então eu arrumo isso daqui, ó, e vai aparecer menor do que epsilon. E olha que legal. Isso daqui, módulo da f de x mais g de x somando, menos o L mais M somando, menor do que epsilon, é justamente o que você queria chegar. Era o que você queria na sua demonstração, na sua prova. Olha só. Você queria chegar nessa desigualdade aqui, ó. Isso daqui, ó. Era isso que você queria chegar e foi o que a gente chegou ali. Tá bom? Dado um epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que isso aqui acontece sempre que nós tivermos isso. E é o caso ali, ó. Por quê? Dado, né, um certo epsilon qualquer, eu divido ele por 2, vai continuar sendo positivo. Uso a hipótese para dizer que vai ter um delta 1 para fazer isso aqui ser verdadeiro e vai ter um delta 2 para fazer isso aqui ser verdadeiro. Tomo o mínimo entre esses dois, eu vou chamar de delta, vai garantir que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Vou somar membro a membro as equações, né? Vou utilizar a desigualdade triangular e vou chegar naquilo que eu quero, tá? Então agora realmente essa desigualdade, que é o módulo do f de x mais g de x menos L mais M, acontece sempre que eu tiver esse meu delta aqui, que ele é maior do que zero, né? Já que delta 1 e delta 2 são maiores que zero. Isso fecha a demonstração, tá? Isso aqui prova, então, pra gente que o limite da soma é a soma dos limites, dado que cada parcela dessa, né, tem um limite que existe, né? Então, ó, isso aqui fecha a nossa demonstração, tá? Aí é muito comum a gente ouvir o aluno falar, professor, nunca eu ia pensar nisso na minha vida. Bom, se serve de consolo, quando eu fiz graduação, eu também não pensei nisso daqui. Eu tive que estudar a resolução e estudar bastante para conseguir entender, porque são coisas que a pessoa precisa ter uma maturidade para ela ir entendendo. A gente até fala da maturidade matemática, né? Que é justamente essa maturidade de você conseguir entender os passos lógicos e por que eles foram feitos. De início parece arbitrário. Pô, mas por que pegou epsilon sobre 2? Por que pegou epsilon sobre 2 e tal? Mas é porque a pessoa já estava pensando no que ela queria provar, né? A pessoa que fez aqui isso pela primeira vez, ela que teve a verdadeira sacada, né? A gente que só estuda depois tem um trabalho de entender o que ela fez, né? Então a gente não precisa necessariamente pensar sozinhos ou sozinhas nisso daqui. Então a gente estuda o que as pessoas já fizeram. É assim que o conhecimento avança também, né? A gente estuda o que os antepassados já fizeram. Então,
esse tipo de exercício pega as pessoas, mas veja com calma, leia, refaça, pausa a videoaula para você voltar e ver alguma parte. Se ficou com alguma dúvida, coloca na seção de comentários. Mas é normal sentir dificuldade nisso, tá? Tranquilo. E para você poder treinar, eu vou deixar um exercício que vai usar essas mesmas ideias aqui, certo? Que é esse aqui, ó. Eu quero que você faça, para você treinar, esse exercício. Provar que se você tem um limite quando o x vai para 2 de x, dando 2, e o limite de x quadrado quando o x vai para 2, dando 4, você provar que o limite da soma, né, de x mais x quadrado, quando o x vai para 2, dá 6. Vai usar as ideias análogas ao que a gente fez no caso geral. Veja que eu fiz para um caso geral, né? A função f e g, sem especificar quais são. Então aqui eu dei funções específicas e valores específicos. Tenta usar a mesma ideia do geral para fazer esse particular aqui, tá bom? E lembrando que se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Lembra também aí de deixar o seu curtir se você não deixou e de inscrever-se no canal se você não inscreveu-se ainda, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou colocar a solução desse exercício aqui, né? Como é que é a ideia que você vai fazer pelo menos. Beleza? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso onde eu estou resolvendo exercícios de cálculo. Até mais e tchau!